Ele é uma atividade prática para a disciplina de microbiologia ministrada pelo professor Oscar. Qual que é o objetivo da atividade prática? É a gente escolher um micro-organismo e escolher um artigo relacionado a esse micro-organismo. O micro-organismo que eu escolhi foi o HBV, que é o vírus da hepatite B. Hoje em dia a gente já sabe que tem 250 milhões de pessoas no mundo que estão infectadas com o vírus da hepatite B, e ela é a maior causa de cirrose ou de falha do fígado e carcinoma hepatocelular. A hepatite B ela pode ser transmitida pelo sangue, e uma dessas vias de transmissão são acidentes pérfuro-cortantes. Então é muito importante que a gente, futuro profissional de saúde, a gente seja vacinado contra a hepatite B. Um dos tratamentos para a hepatite B é a lamivudina e o adefovir, que são medicamentos que eles inibem a replicação do vírus. O estudo que eu peguei, ele sugere que os pacientes que passam por esse tratamento, eles estão mais suscetíveis à mutação espontânea do vírus do que aqueles que não fazem tratamento nenhum. Então, o artigo que eu escolhi é esse daqui. O título do artigo é o seguinte: o tratamento de lamivudina e adefovir aumenta a taxa de mutação espontânea do vírus da hepatite B em pacientes. Então é isso que os autores sugeriram. E como que eles chegaram a essa conclusão? Bom, eles pegaram 7 estudos diferentes, e nesses 7 estudos eles buscaram as sequências de DNA do vírus dos pacientes infectados, onde 22 desses pacientes eles não se tratavam, e 24 dos pacientes eles se tratavam com a lamivudina e o adefovir. Na tabela 2, a gente pode ver a caracterização dos pacientes usados no estudo, onde na tabela a gente vê o dataset, quer dizer, o tipo de qual estudo o paciente foi tirado, aqui de 1 a 7, se os pacientes eram tratados ou não, o genótipo do HBV e o número, a identidade do paciente, onde N eles usaram para pacientes que não eram tratados e T para pacientes tratados. Os pacientes usados no estudo, eles variam, eram pacientes que estavam infectados há mais de 10 anos, com vírus HBV, há mais de 7 anos, isso é explicado nessas legendas. Tinham pacientes que eles foram infectados verticalmente pelo vírus. E qual foi o critério deles para eles avaliar essa taxa de mutação? Então, eles foram, na sequência de DNA, eles analisaram os stop codons prematuros, que eles causavam, eram letais, eram mutações que podiam trazer problemas para o paciente, né? Então, aqui está a sequência de DNA do vírus, né? E esses pontos vermelhos é onde eles encontraram os stop codons prematuros. E eles levaram em consideração os stop codons que não se repetiam. Tinham muitos stop codons que eles se repetiam dentro do mesmo paciente ou então entre pacientes diferentes, mostrando que não era uma mutação nova, que não era um hotspot, onde acontece uma nova mutação. Então eles fizeram essas exclusões. Então nessa tabela 2 aqui a gente pode ver os stop codons totais que eles acharam e também os stop codons únicos, onde são aqueles que não se repetem nem no mesmo paciente, nem em pacientes diferentes. Que aí, assim, eles foram filtrando as mutações novas, os hotspots, onde ocorriam novas mutações, para não ficar mutações que se repetiam. Então, analisando essa tabela, eles concluíram que a taxa de mutação em pacientes tratados com lamivudina e adefovir foi 6 vezes maior do que em pacientes que não se tratavam com medicamento nenhum. Mas tem alguns problemas, alguns fatores que levaram a essa conclusão, que podem ter afetado esse resultado. Um deles é que todos os pacientes que se tratavam com os medicamentos, eles tinham o HBV do genótipo tipo C. E os pacientes que não se tratavam, a maioria deles era do genótipo do tipo B. Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui, é um gráfico filogenético. Os azuis estão representados os pacientes que não eram tratados e vermelho os que eram tratados. Como a gente pode ver que
No genótipo tipo C, todos os pacientes tratados estão no genótipo tipo C, enquanto os não tratados, a maioria é do genótipo tipo B, alguns eram do genótipo ACG e alguns do C, mas a maioria constava com o genótipo B. E como eles fizeram para resolver esse problema, então, para o dado ficar mais confiável? Eles começaram a analisar os SNPs. Os SNPs é onde aconteciam as mutações, para avaliar qual que era a troca das mutações, né? A gente pode ver isso nesse gráfico aqui. Eles perceberam que a maior troca nas mutações eram de adenina para guanina e depois de timina para citosina. Então, adenina para guanina e timina para citosina. É o gráfico que tem o maior tipo de mutação, maior troca de SNPs. E nesses dois gráficos, pode-se perceber que o vermelho, que significa, que representa os tratados, é maior do que o azul. Então, analisando também os SNPs, eles constataram que existe mais mutação aqueles que usavam a medicação do que aqueles que não usavam. Algumas outras trocas não foram tão significantes. Por exemplo, essa daqui, a troca era meio parecida, esse aqui também, esse aqui. Então, eles levaram mais em consideração aqueles que a troca de adenina para guanina e de timina para citosina. E tem alguns que também não eram estaticamente significativos, é onde estão NS embaixo deles. E qual que foi a conclusão, então, dos autores? Os autores concluíram que realmente a taxa de mutação espontânea é muito maior, 6 vezes maior, né, em tratados do que em não tratados, e que são necessários estudos longitudinais para avaliar melhor os efeitos dessas mutações. E esse foi meu artigo, esse foi meu trabalho, espero que o professor tenha gostado, e é isso aí. Obrigado.